Pessoal, hoje eu vou falar um tema um pouquinho diferente. Eu vou comentar com vocês as alternativas que existem para aqueles casos onde a gente tem uma indicação de operar, mas que a gente não quer operar ou o paciente não pode operar. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em quadril e joelho, e hoje eu vou falar para vocês de um tema que é muito interessante. Viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, e os bloqueios dos nervos das articulações. Existem alguns pacientes que a gente olha para o paciente e fala assim, olha, tem até uma indicação de cirurgia, mas não vai ser bom para você, por N fatores. Ou o paciente tem uma complicação de alguma doença de base, o paciente não vai suportar anestesia, às vezes o paciente não tem um recurso financeiro para fazer aquela cirurgia, não tem outra alternativa, por algum motivo ele não pode fazer cirurgia. Existem aqueles outros casos onde o paciente não quer operar, simplesmente ele falou, doutor, eu até entendo que o melhor caso seja a cirurgia, mas eu não quero operar. E existem aqueles pacientes que a gente olha e fala, olha, não está ainda no ponto de operar, mas a gente tem algumas coisas que podem ser feitas. O ácido hialurônico, que é a viscosuplementação, era uma excelente medida para esses casos. O ácido hialurônico ele tem basicamente 3 funções dentro de uma articulação. A primeira, que é super importante, ele tira a dor, ele tem um efeito analgésico, ele tem um efeito de melhorar a dor do paciente. O segundo efeito que ele tem é um efeito dentro da articulação. O ácido hialurônico faz com que as células que existem dentro da articulação produzam aquele líquido com a melhor qualidade. Ele faz com que aquela sinóvia que a gente fale se desinflame. Ele faz um efeito protetor também na própria cartilagem. O terceiro efeito que ele tem é um efeito muito interessante, é um efeito físico. A gente chama isso de reologia. Então, o que acontece? O ácido hialurônico, ele não é uma água, nem um óleo como qualquer outro. Ele tem uma propriedade onde, dependendo do estímulo que eu dou nele, da força que eu comprimo, ele se comporta de um jeito ou de outro. Sabe aquela brincadeira de criança que eles fazem, né, misturando uma coisa ou outra, que faz numa piscina e a pessoa, se ela ficar pulando, ela não afunda, mas se ela parar, ela afunda? Tecnicamente, a gente chama aquilo de um líquido, um fluido não newtoniano. É um nome até meio feio, mas quem entende aí de engenharia, de física, vai entender o que eu estou falando. Em resumo dependendo do estímulo que eu dou, a densidade desse líquido muda. A gente chama isso de reologia. Quando o líquido do joelho está inflamado, o paciente tem uma artrose ou uma alteração, uma inflamação dentro da sua articulação, esse líquido articular tende a ficar mais parecido com a água. Então ele não muda a densidade dele, fica mais ralinho. Quando eu jogo ácido hialurônico, eu estou jogando um líquido dentro da articulação que é muito parecido com o líquido sinovial, que é o líquido da articulação normal. Então eu volto a ter aquela questão, né, da densidade ser diferenciada de acordo com o estímulo, que é o que promove, né, a melhora da função da sua articulação. Esses são os 3 efeitos que o ácido hialurônico faz nas articulações. A gente sempre correlaciona com o joelho, né, porque é o mais comum, mas ele tem essa propriedade em todas as outras articulações. E a outra coisa do tratamento que a gente sempre faz, sempre associa, é o bloqueio dos nervos da cápsula das articulações. Então toda articulação tem terminações nervosas, tem nervos sensitivos que tem aquele estímulo quando a pessoa tem um certo grau de inflamação, né, ou um certo grau de artrose. Então aqueles receptores, eles ficam ali o tempo todo recebendo estímulos dolorosos e aquilo chega até o nosso cérebro e gera aquela dor crônica que a gente conhece, né, que os pacientes têm. Então uma das funções do bloqueio é a gente cortar esse estímulo. Eu coloco, né, um anestésico local com corticoide, eu posso fazer também uma radiofrequência, eu posso fazer uma fenolização, seja lá o que for, o objetivo é que aquele nervo pare de captar em excesso aquele estímulo doloroso. E aí eu modifico toda a cadeia de resposta da dor, inclusive, né, as questões de dor crônica na própria cabeça da pessoa, no próprio cérebro, né? Todo aquele mecanismo ele é alterado. Isso aí tem um efeito assim maravilhoso para controle de dor, ganhar sobrevida nesses casos assim que ainda não estão no momento de fazer cirurgia, e aqueles pacientes onde não tem indicação de cirurgia ou não tem questões
em termos financeiros para fazer a cirurgia, você consegue dar um alívio, uma melhora da qualidade de vida muito grande. E ainda tem uma outra função, que é, vamos dizer o seguinte, a pessoa até tem indicação de cirurgia, mas ela não está confiante. A gente faz esse teste, né, dos bloqueios, mas coloca o ácido. Se não melhorar, que tem pacientes que não melhoram fazendo tudo isso, é porque realmente a cirurgia está extremamente muito bem indicada para aquele momento. Então, também vale como um grande teste para falar assim, olha, realmente, o seu caso é para cirurgia. Uma das outras vantagens que se tem dessa modalidade de tratamento é quando a gente compara, né? Quando for colocar uma prótese ou uma cirurgia mais complicada, eu preciso de ir para um hospital, eu preciso fazer uma anestesia com anestesista, tem a recuperação, internação. A colocação do ácido hialurônico com os bloqueios, eu posso fazer isso no consultório. Você chega na minha clínica, faz o procedimento e vai embora para casa. Você não precisa ficar internado, não tem anestesista e também a questão do custo é muito, muito mais reduzido comparado a um procedimento cirúrgico dentro de um hospital. Então tem muitas vantagens, que são essas que eu mencionei, e eu acho que, assim, muitos aqui que vão ver esse vídeo vão perguntar assim, pô, doutor, será que é o meu caso? Aí é o que eu recomendo fazer uma consulta. Muito provavelmente, sim, deve se aplicar ao seu caso, a uma medida como essa. Até mesmo aquilo que eu falei. Se é um caso assim, completamente cirúrgico, de repente é a sua última alternativa, a sua última chance. Tentou e não deu certo, é porque é cirurgia mesmo. Ok? Mais um vídeo legal aí para o nosso canal, falando de outras coisas aqui, outras alternativas em relação às cirurgias, e essa é a mensagem que fica. Se não se inscreveu, se inscreva e faça essa mensagem aí chegar a quem deve chegar. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Legal.